para todos do canal Disseminando Ideias. Hoje estamos aqui com o pastor Diego, estudante de teologia, bacharel em teologia, pastor presidente da igreja Cenáculo do Avivamento em São Vicente, um homem de Deus, um pai de família. Estamos aqui hoje para conhecer os seus projetos, as suas ideias, as suas visões dentro do cristianismo. Se apresenta aí, pastor Diego, para todos do canal. Pai do Senhor, irmão Fernando, Deus te abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade que Deus tem nos concedido. Deus abençoe sua casa, sua vida. Sou o pastor Diego. Você como aí? Sou o pastor Diego da igreja Cenáculo Avivamento, onde eu presido juntamente com a minha esposa, missionária Josi, e minha família. É uma honra estar com o senhor aqui. Que seja tudo para a glória de Deus. Amém? Quer deixar uma palavra antes da gente começar? Vamos. Se quiser deixar uma palavra, o senhor é entrevistado aqui e vamos aí, que Deus venha falar conosco, venha falar com todos do canal também. Marcos 16, 15 diz: Ele ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos deixou uma ordenança da palavra dele ser disseminada. Quero já louvar a Deus também pelo canal Disseminando Ideias. Desde já curte, comente, compartilhe. É isso né? Só amador, se inscreve no canal em nome de Jesus. Amém? Então Jesus nos deu essa ordenança, irmão Fernando. O evangelismo, né? De levar palavra a toda criatura. Ele é o Criador e eu tenho isso em meu coração. E no decorrer do programa nós iremos falar mais um pouco sobre isso. Cara, entrando nessa palavra, pastor, algo assim que me deixa bastante, fascinado com essa ideia da igreja Cenáculo do Avivamento, que vocês têm essa semente evangelística, né? Essa semente missionária de estar ajudando. O pessoal que quiser acompanhar tem a página deles, em outros aplicativos, é Cenáculo do Avivamento, onde eles fazem essas obras na rua, de missões, de levar pessoas para recuperação. Mas da onde veio essa ideia? Da onde surgiu esse sentimento por essa obra missionária? Eu acredito que deveria toda igreja ter a missão, porque a missão da igreja é levar o evangelho e o evangelismo, né? Evangelho é a palavra, o evangelismo é aquilo que você faz fora da igreja. Eu entendo que não só é pelo fato de atrair pessoas do mundo para a igreja, é o cuidar depois, né? Que é o que nós precisamos. E nem sempre, meu Fernando, às vezes, isso é interessante o que o senhor falou, é uma obra que fala muito ao meu coração, porque eu vim de uma família muito humilde, né? E hoje, pela graça de Deus, nós temos um lar, temos o alimento diário, trabalhamos também, e tem pessoas que precisam. O que me chama a atenção é que o trabalho evangelístico que nós fazemos, inclui cesta básica, entrega de alimento, entrega de roupa, é levar pessoas para casa de recuperação. Tem algumas aí, Fatah, que é de um amigo meu lá no Itaém, tem do professor Correia, né, que é uma bênção também. Então, quanto menos a pessoa vive no mundo, melhor para Deus, porque eu entendo que uma família está sendo restaurada, né? Sim. É um trabalho assim que é gratificante, né? Porque as pessoas podem falar o que for referente ao cristianismo, cara, mas que na parte ali da recuperação, da regeneração daquela pessoa, daquele ser humano, o cristianismo ele é uma potência. E aí, o senhor, com essa visão, o senhor já viu pessoas que mudaram, pessoas que se recuperaram, pessoas que, estavam no fundo do poço e saíram de lá e falou: eu vou seguir esse caminho, eu vou mudar o meu caminho, eu quero mudar de vida. Nesse seu trabalho, o senhor já viu isso acontecendo? Já. E como isso acontece? Não é só pelo fato, meu filho, de a gente levar o alimento na rua. O alimento é para o corpo, né? Mas há um alimento que nós levamos que é muito melhor ainda, que é o espiritual juntamente. Há uma frase que eu carrego comigo que diz assim: o alimento é para o meu corpo e o meu corpo para serviço de Deus. Né? Não adianta eu me glutonar, que é um pecado que muitos crentes cometem, glutonaria, e leva aquele velho jargão dizendo bem assim: crente não bebe, mas come. E deveria ser o contrário. Paulo disse, né, eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão.
né? O que é esmurrar o meu corpo? É eu negar o meu eu para que os outros fiquem bem a servir a Cristo. Então o Evangelho é fazer com que as pessoas se sintam bem e sirvam a Cristo. Respondendo a sua pergunta, se eu já vi, diariamente. Tem pessoas que não precisam passar por causa de recuperação. Tem pessoas que saem das drogas, da cocaína. Tem pessoas que eu conheço, que eu sou pai na fé, não sei se posso dizer isso, ou um líder, que saiu do K2 e não precisou ir para uma casa de recuperação. Então eu entendo que há casos e casos. Tem pessoas que realmente precisam ser acompanhadas, assistidas, e não é apenas a casa de recuperação que é o trabalho. Às vezes tem o trabalho de um psicólogo que acompanha, um psiquiatra, e os adigentes, que são aqueles que ajudam com mantimentos. Costumo dizer, irmão Fernando, que o trabalho evangelístico ele é muito lindo. E às vezes Deus não precisa de dinheiro, porque Ele não precisa. Ele precisa de pessoas dispostas a fazer. Sim, né? Sim, isso é uma verdade. Assim, na sua visão, pastor, a igreja, ela tem que estar bastante envolvida nas causas sociais? Claro, sem sombra de dúvidas. Sim. Você também tem um outro trabalho lá, né? Com crianças, né? Porque a igreja, Cenáculo do Avivamento, fica lá no bairro Catarina de Moraes, né? Que é um bairro assim, periférico, é comunidade. E lá vocês têm esse trabalho, né? Como que se dá esse trabalho com as crianças lá? É maravilhoso, é lindo. É lindo. Uma vez, a gente parou no final do ano, estamos para retornar agora. Mas todo último sábado do mês, o último que nós fizemos, tinha mais de 300 crianças. Olha isso. Aí nós fizemos doação de roupas novas. Aí a gente aluga o pula-pula, uma máquina de algodão doce, uma mesa de pimbolinho. Mas antes de iniciar a brincadeira, no pátio da igreja, a gente leva todas as crianças, deixa algumas sentadas nas cadeiras, que é muita criança, algumas sentadas no chão. A gente ensina primeiro a palavra, né? Depois da palavra, aí sim, tem a brincadeira, tem a entrega de brinquedo. E tem as pessoas que ajudam da comunidade. Eu sou grato a Deus por isso. Tem pessoas que doam um fardo de Guaraná, outras tem uma padariazinha lá próxima que dá 50 pão. E a gente faz isso, a gente faz um hot dog, faz um alimento, e é gratificante. O mais lindo dessa obra, irmão Fernando, é que quando você passa na rua, ou vou para ir para a igreja, ou passo na frente, as crianças correm para cima de você. Pastor, quando é que vai ter de novo? Pastor, vai ter festinha quando? Porque isso é gratificante, né? Isso é lindo. Vê que as crianças é o nosso futuro, né? E eles têm que estar preparados para alguma coisa. Se a igreja não ocupar esse espaço, outra coisa vai ocupar esse espaço, né? A gente vê que tem que ter essa mentalidade, esse ensino, esse preparo, porque a gente pega nos dias atuais, cara, que as crianças ficam muito na internet, fica muito ocupada com essas coisas. Então, quando se para se preparar as crianças com esse momento tipo fora do celular, né, com a diversão ali entre amigos, entre pessoas, né? E aí, mas e de onde veio? Que nem você falou sobre a sua família, que era humilde, teve essa ideia tipo evangelística, porque quer ajudar as pessoas, mas e sobre as crianças? Da onde veio essa? Então, como partiu a ideia das crianças? A ideia das crianças, a gente não tinha um espaço, um ambiente para, na hora do culto, ter uma tia da escolinha, da salinha. Para as crianças ficarem quietas, a gente separou uma irmã, ela ficava do lado de fora no pátio da igreja, eu coloquei umas cadeirinhas para elas e começamos a dar lanche. Enquanto a mãe cultuava, as crianças estavam lá aprendendo a palavra de Deus e lanchando. Então, e isso fez com que cada vez mais fosse aumentando. Daí partiu a ideia de fazer, poxa, vamos fazer aí um culto das crianças todo último sábado do mês. E graças a Deus eu tenho obreiros lá maravilhosos, pastores que são focados, que abraçam a causa, né? E isso que é lindo, mas partiu da ideia de que a mãe, enquanto cultuasse, o filho fosse cuidado. Porque às vezes a palavra tá falando, só que a criança, você sabe, às vezes corre na igreja. E detalhe, irmão Fernando, por que também partiu? Porque às vezes há crianças autistas na igreja. E uma criança autista não tem como a mãe controlar. Ela vai correr, vai subir no púlpito, vai correr na igreja, e eu não tenho problema, eu louvo a Deus por isso. Eu falo para a mãe, solta, deixa correr, deixa ser criança, deixa brincar, se subir no púlpito, vai me abraçar, o que quer que seja, nós estamos ali para isso, que a irmã se sinta bem no culto e a sua criança também.
Muito, muito legal, muito legal. E forma, assim, o senhor que é um estudante de teologia, o senhor se prepara bem, que forma o senhor vê, assim, o preparo hoje para esse evangelismo no Brasil? Porque hoje se vê muito o evangelho no Brasil meio, tipo, como que eu posso dizer, meio fraco, meio raso. Como o senhor acha que tem que ser preparado, tipo, esse evangelismo, mas para ser um evangelismo que chegue a palavra verdadeira nas pessoas, sabe? Porque hoje em dia é muita prosperidade, é muito, o que se espera é isso, entendeu? Então, como o senhor enxerga que a palavra tem que ser entregue para as pessoas? É uma boa pergunta. Além de pastor, a minha carteirinha para renovar agora, já entrei em contato com o pastor Adriano, que eu faço capelania, os presídios também, Mongaguá, P1, P2, Dakar, né? Então a gente tem esse trabalho dentro da igreja, um trabalho evangelístico lá dentro. E, irmão Fernando, é muito resultado. O resultado é muito maior do que dentro de uma igreja. Porque nós se habituamos como igreja a sentar numa cadeira, a ouvir um louvor, a ouvir a palavra e sair, e a alma não arder mais por almas. Quando eu entendo que quando um pastor, um missionário, um pregador, um evangelista, um membro de igreja que faz parte do corpo de Cristo, que a sua alma já não queima mais em ganhar alma, tem até, eu já respondi, mas eu gosto sempre de lembrar isso, eu me emociono. Tem um homem chamado, um pai dos príncipes, podemos dizer assim, que é D.L. Moody. Sim. Um certo dia, você acha que eu já ouvi isso? Ele orou a Deus, pedindo a Deus todo dia uma alma para levar para a igreja. E ele fez isso, meu Fernando, ele dedicou a sua vida. E todo dia ele orava por uma alma e levava para a igreja. Chegou um dia que a igreja dele cresceu tanto, e num dia de domingo, à noite fria, irmão Fernando, ele subiu no púlpito, a igreja cheia, dentro dele havia um vazio, e ele falou consigo: eu prometi ao meu Deus que oraria todo dia por uma alma, e hoje eu não orei por ninguém. Enquanto o culto estava rolando lá, ele saiu do altar, sentou no meio frio na frente da igreja, uma noite fria, passou uma viatura e viu ele sentado na igreja. Esse homem: o que tu fazes aí? Ele disse assim: olha, eu prometi ao meu Deus que oraria todos os dias por uma alma, e hoje eu não orei por ninguém. Os policiais dentro da viatura, o camburão, olhou para ele e falou: irmão Fernando, tá muito frio, entra, amanhã você ora por alguém. Ele permaneceu sentado e a alma dele gritando, porque ele tinha prometido a Deus. A viatura faz a primeira, segundo quarteirão. Enquanto vai fazer o terceiro quarteirão, a viatura volta. E quando a viatura volta, irmão Fernando, os policiais chegam até diante dele e falam assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ora pela nossa vida que nós queremos aceitar o Senhor Jesus. Então, quando a sua alma arde por evangelismo, a sua alma queima por ganhar almas para Cristo, há dentro de você uma necessidade de fazer de que Deus tire o homem do pó, do lixo, do monturo e faça-se sentar entre os príncipes. Então, o trabalho do evangelista, da igreja, deveria se alegrar quando você tira alguém do mundo. Não digo você, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo que convence, mas a igreja deveria se alegrar, porque eu entendo que é uma família restaurada, é um casamento restaurado. E quando eu falo de família restaurada, é que um pai às vezes pode viverem juntos dentro da mesma casa, mas não se tem comunhão, só se vê, não se cumprimenta, já não tem afeto, não tem carinho, não se sentam à mesa, um entra, só parece desconhecidos. E como o senhor falou, eu aprendi, um grande pregador, que isso aqui aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Você pode falar com alguém lá no Nordeste, fora do país, no celular, mas dentro da sua casa, ser um desconhecido, só mandar mensagem de bom dia pelo telefone. Então, o trabalho evangelístico da igreja, ele é muito superficial. Por quê? Respondendo a pergunta do senhor, porque hoje se tem muitos pastores de internet. Então hoje a pessoa quer ser pastoreada por um líder que não conhece, então ouve só aquilo que lhe agrada. E quando você ouve só aquilo que agrada, não lhe confronta a sua alma e não te traz o desejo nela de pessoas serem libertas, serem salvas, serem alcançadas. Então eu ouvi aquilo ali, me alimentei, para mim eu estou bem, e os demais que corram atrás também. Eu não acredito, o papel da igreja deveria ser evangelístico.
E um dos maiores evangelistas que nós tivemos na Bíblia foi Jesus. Sim, sim. É porque ficou muito na mente do povo a ideia de que evangelizar é você entregar um panfleto, né? Você vai entregar, evangelizei. Sendo que, na verdade, aquela pessoa, ela precisa de às vezes ela precisa de um abraço, cara. O evangelismo é esse aí. E você chega ali, a pessoa está com fome, um papel, um panfleto não vai mudar a fome dela. Você tem a capacidade de dar um arroz, um feijão? Cara, por isso que eu gosto muito da ideia da sua igreja, de estar ali no meio do povo necessitado, de estar no meio do povo que passa necessidade, é usuário de droga, não, é esses daí, cara. É esses daí que a igreja tinha que se compadecer, tinha que ter amor, cara. Isso. Entendeu? Tinha que ter, porque Jesus, quando veio, cara, Jesus andava no meio de quem não valia nada. De quem a população, a sociedade olhava e falava, aqueles ali não tem mais jeito. E Jesus ia lá e estou no meio deles. Eu costumo dizer que é os improváveis. Os improváveis. Os improváveis. Aquele que a religião deixou de lado, aquele que os dogmas afastaram, pregavam amor, mas não tinha amor. E nós temos esse trabalho também, além do mais, irmão Fernando. Inclusive, o senhor identificou aí, eu e o maestro da igreja, o irmão Eduardo, a gente vai entregar os panfletos agora na Vila Charmes. Mas com qual propósito? A gente entrega o panfleto já preparando para fazer um culto na rua. Entendeu? A gente fazemos culto na rua. A gente leva um culto, a gente leva uma caixa, a gente puxa uma extensão e fazemos culto na rua. E através da palavra, de um abraço, sabe, que a pessoa às vezes ali tá angustiada. Eu costumo dizer que o grito da alma ele é tão silencioso que tem afastado as pessoas de perto. Quem deveria abraçar é os primeiros a apontar e dizer bem assim, tá assim porque quer, e na verdade não é. Você não sofre porque quer, você não vai andar na rua, vai dar uma topada porque você quer. Então são fatores que vêm, como é que eu posso dizer? São gatilhos que vêm saindo. Então a pessoa nasce com uma família desestruturada, tem às vezes na ausência de um pai, na ausência de uma mãe, né? Aí começa a crescer, que é o trabalho com as crianças, começa a crescer vendo aquilo que é errado e acha que é certo, mesmo sabendo que é errado. E essa pessoa vai crescendo. Para os outros de fora ela está bem, mas por dentro tem uma lacuna, um buraco, um vazio, que é o Espírito Santo. E um abraço muda tudo isso. Muda tudo. É a capacidade de demonstrar o amor, né? O afeto. Que assim, um cristão tem que amar. Ele tem que amar. Ele tem que seguir as ideias do seu mestre. E Jesus deixou bem claro isso aí pra gente. Que a gente tem que ser igual a ele. E eu costumo dizer, meu Fernando, que dos dons que a Bíblia fala em 1 Coríntios, né, buscar os dons, não quero que sejais ignorantes quanto aos dons, tem um dom ali que está entre os dons e a vida ministerial, que é 1 Coríntios 14, tem um dom no meio desse paralelo aqui, que é o principal dom, que é 1 Coríntios 13, o amor, tudo carece, tudo suporta, tudo crê. O maior dom que o homem pode carregar consigo é amar. E amar incondicional é você perdoar. E eu fui pregar esses dias na igreja, que a gente estava falando aqui nos bastidores, na igreja de um pastor amigo, vizinho, a igreja dele é próxima à que eu pastoreio. E eu falei sobre isso. Às vezes a igreja é o único soldado que atira, o único exército que atira nos seus próprios soldados, né? A igreja é o pior lugar hoje que tem para se arrepender, porque quem deveria liberar o perdão não libera. Então hoje a igreja está crescendo, irmão Fernando, ou deveria estar crescendo, em vez de ser uma igreja de se alegrar como a igreja primitiva de Atos, quando apanhavam, quando sofria por amor ao evangelho, os apóstolos iam até os outros, contavam aquilo que haviam passado, e os irmãos se maravilhavam, eles oravam para isso, a ponto do lugar estremecer. E hoje, se alguém errar dentro da igreja, é alvo de apedrejamento. Massacrado, né? É o João capítulo 8. Quem vê os líderes primeiro, os anciões com pedra para atacar injustamente, cadê o cara que deveria estar ali e não está? Então, o que falta dentro da igreja hoje, irmão Fernando, é uma palavra chamada perdão. Perdão, que é o amor, que é o dom. Que é o dom, é o perdão. E o perdão, quando ele é liberado, irmão Fernando, ele causa cicatriz, mas ainda não traz mais dores. E às vezes é triste falar isso como pastor,
às vezes prega em outros lugares, a gente vê muito isso quando você vai ministrar sobre o perdão, quando você vai falar sobre o amor de Deus. E a Bíblia, o tempo todo, do Gênesis ao Apocalipse, é perdão. Sim. O pecado de Adão foi perdão instantâneo. Instantâneo ali, você sai daí, tá ok, mas na hora Deus já disse para a serpente: do seu ventre, você fendeu o calcanhar, mas do seu ventre. Quer dizer que Deus estava já esperando o homem cair? Deus já tinha perdão liberado para o homem. Sim. Sabe? Então, do Gênesis ao Apocalipse, eu enxergo isso em Cristo Jesus. Sim. O senhor, como um pastor pentecostal, que vive, né, prega em outras igrejas, outros pastores vão pegar na sua igreja, e aí o senhor vê aqui, que um negócio que eu vejo muito no pentecostalismo hoje, a ideia do espetáculo, né? E aí, que nem o senhor acabou de falar, vai pregar em outras igrejas sobre perdão, sobre amor, e no meio pentecostal não se espera muito isso mais. Entendeu? Se espera que o culto tem que ter um movimento. O culto tem que ter. E isso se não acontece, é como. Eu já ouvi falar assim, pessoas falando, hoje o culto foi meio. A palavra foi pegada. Tipo, ama o seu próximo como você mesmo. Sabe? E aí a pessoa, não, o culto hoje foi meio frio, né? A palavra de Deus disse que era que libera labaredas de fogo. No meio pentecostalismo, nós temos a ideia, irmão Fernando, ou algumas igrejas têm a ideia, de que ser pentecostal, você abre o culto já falando labachai. Antes de ler a palavra, eu estou sentindo aqui um anjo e não leu. Então, na igreja onde eu pastoreio, onde eu ministro, né, eu prezo a palavra. Nós fazemos teologia, nós sabemos que é uma regra principal que nós temos que ter: ler, explicar e aplicar. Então não tem avivamento, não tem fogo santo sem palavra. Passou disso é espetáculo, passou disso é balela. Então a palavra é o centro, Cristo é o centro. A ideia do pentecostalismo de antes ou de agora, o neopentecostal, é que você tem que chegar lá já, para você ser cheio do Espírito Santo, você só é batizado, né, quando você fala em línguas, e não é uma evidência, não é necessário todos falar em línguas, porque isso é um dom, e você quer um dom, você busca. Né? Então eu acredito muito assim, acredito nos dons de cura, dom de profecia, dom de falar em línguas, acredito, mas não é que seja necessário que todos falem. Gosto de dar lugar? Não gosto de dar lugar. Tendo a consciência que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Quando eu comecei, era muito de se jogar no chão, tremer, porque eu fui ensinado assim, sabe? Então aquilo que você aprende, você passa. Só que com o decorrer do tempo, quanto mais você aprende da palavra de Deus, a Bíblia diz que o povo perece por não conhecer. Eu entendo que essas pessoas que fazem isso hoje, irmão Fernando, como é que eu posso dizer? São pessoas que fazem por inocência, por ignorância. Sim, porque são ensinadas assim, né, também. Tem esse negócio de, eu tô 10 anos com o pastor fulano, e o pastor fulano me ensinou assim. Entendeu? Aí, vamos na palavra para procurar. Não, o pastor me ensinou assim, tá bom. Tá bom? Até porque é isso que eu tava falando. Tem muito essa ideia do espetáculo, né? Tipo, tem igrejas, cara, que a palavra nem é pregada e são lotadas. Mas aí você chega o culto começa às 7h30, 7h45 já começa. Você aí, você, até às 9 e pouca. É isso, tem revelação para todo mundo. Eu estava estudando essa semana. Tem um pregador na Angola que ele leu a palavra e quando ele começou a falar no nome de Jesus, o Espírito Santo tomou ele e começou a falar em línguas, irmão Fernando. Começou a falar em línguas, e quando ele falou em línguas tinha um intérprete. E na hora que o intérprete interpretou com o dom de discernimento, que a Bíblia diz que tem que ter, o apóstolo Paulo disse, se um falar, o dois falam, enquanto dois profetizam, que haja intérprete e os demais se calem. Na hora que ele falou bem assim, Jesus está na igreja, a igreja caiu de joelho, irmão Fernando. E começaram a chorar todos. O pastor correu até o pregador e falou assim, para, você não pode mais falar. E o pregador assustado atônito falou assim, por que eu não posso falar mais línguas ou que Jesus está na igreja? Porque não tem como falar que ele está na igreja e você não se dobrar diante dele.
Isso é profundo. Profundo demais. Como é que Jesus, João... Deus Todo-Poderoso está presente num local. João viu, só ouviu a voz como de muitas águas, caiu como morto. Ezequiel caiu como morto e perderam a força. E como é que eu posso saber que ele está no mesmo ambiente que eu e eu não adorá-lo? Profundo, é profundo. Sabe, então é terrível uma palavra como essa. Então, ele precisa ser adorado em essência, em corpo e alma. E em relação a crescer a igreja, meu Fernando, pessoas de igreja cheia são pessoas que eu aprendi assim. O Fernando é meu amigo fora da igreja, só que o Fernando não é crente. Eu vou orar pelo Fernando, vou pagar o preço pelo Fernando na oração, vou pagar o preço pelo Fernando no jejum. E eu orando a Deus um dia, isso é pra mim. Tá? Isso não sei se vai caber pra alguém aí, mas pra mim. Eu orando a Deus um dia, o Espírito Santo falou comigo no meu quarto, uma vez assim: você está pagando o preço? Foi você que se entregou naquela cruz? Foi você que foi humilhado? Foi você que suportou? Foi você que levou? E eu falei, o meu papel eu entendi que é interceder. É verdade, é verdade. Sabe, então quando nós entendemos isso, que o nosso papel é interceder, essas pessoas que vão para a igreja por causa de, eu vou para a igreja para o irmão Fernando me revelar. É um grande... eu estou sentindo uma graça de Deus aqui no final para falar isso aqui. São pessoas que dizem bem assim: eu não quero mais lutar pelo meu casamento, não quero mais lutar pelo meu filho, não quero mais acordar cedo para correr para entregar um currículo. São pessoas que não querem. Aí eu vou para a igreja para Deus usar o pastor para me revelar, que vai abrir uma porta para saciar o meu ego. E aqui eu abro um parêntese muito grande, com aspas, para dizer que lá a gente faz culto de libertação. Antes fazia muito mais, muito mais. Era muitas pessoas, era culto de libertação, muitas pessoas no Fernando caem endemoniados. Só que um dia eu parei para pensar e disse: não vale a pena. Porque em vez de eu ajudar a pessoa, eu estou piorando a situação dela. Uma pessoa que quer uma libertação, tá ok, vamos primeiro na palavra. Primeiro, hoje eu entendo que eu tenho que instruir a pessoa na palavra, a pessoa aprender da palavra de Deus, que é ela que liberta, ensinar o caminho a renunciar ao pecado, a renunciar à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, a renunciar a sua vida por amor a Cristo do Evangelho, do que eu chegar lá e começar assim: vamos fazer um espetáculo aqui, eu vou orar, vou jejuar. Isso é dom, e dom Deus dá a quem Ele quer, mas não garante a salvação nem de quem tem um dom, nem de quem está recebendo. Por quê? Porque às vezes você coloca a mão sobre a pessoa cai endemoniada, a pessoa sai dali, porque ele vinha com um peso muito grande sobre a sua vida, irmão Fernando. E ela sente aquele alívio na alma, fica 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses sem aparecer. A Bíblia diz que saindo 1, volta 7 piores. Então, em vez de eu ajudar a pessoa, eu estou piorando a situação dela. Sim. E a pessoa também acaba entrando nesse ciclo vicioso, né? Tipo assim, eu tô mal, agora eu vou lá no cenáculo do avivamento. Agora eu já tô mais leve. Agora eu vou pro meu caminho de volta. Fiquei pesado de novo, passou 2 meses, tô meio pesado. Aí eu vou lá de novo para receber uma oração, ficar liberto. E aí pensa que a libertação é aquela oração, eu tô liberto e pronto, sendo que é renúncias, né? São dias que vão se passando e vai negando a si mesmo, e vai negando o pecado, e vai lutando, né, pela sua própria vida também, né? Mas, como a gente entrou um pouco no assunto sobre salvação, na sua opinião, o que faz um homem ser salvo? Por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor? Porque no meio evangélico tem muito essas dúvidas, tipo, a salvação vem por quê? Eu parei de fazer aquela coisa, eu parei de pecar. O que basta para ser salvo? A graça de Deus. A graça. Quando ela nos alcança, nós nos deixamos ser alcançados, na verdade. Que a graça eu entendo que é para todos, mas não para tudo, né? Quando a graça de Deus me alcança, irmão Fernando, eu sou grato a Deus. Porque, para entrar nesse assunto, que um jovem que saiu do meio de uma roça, que usava um prego embaixo do chinelo, né, que tinha tudo para dar errado. Filho de mãe solteira, criado pela mãe e pelos avós. E Deus me tira
no meio de uma roça, me faz ser um líder hoje para cuidar de pessoas, isso é a graça. Isso é a graça. E eu sou grato a Deus por isso que Ele fez. Então, como é que eu faço para recompensar? Desgastando a minha vida ao Evangelho para alcançar pessoas também para isso. O que a pessoa deve fazer para ser salva? Não é pelas obras. Isso é dom de Deus, o apóstolo Paulo disse. Eu posso desgastar a minha vida, irmão Fernando, sendo um bom evangelista, levando alimento, comida, mas ainda assim ter algo dentro de mim, a mágoa, o rancor, o ódio, a ira, e isso não cabe para um ser humano alcançado pela graça, né? Nós fazemos muitos, nós não, já vi muitos pastores fazerem isso, culto de cura da alma. Um culto vai resolver sua alma? Resolve, se você estiver disposto a negar a si mesmo. Isso fica também numa área mais teológica sobre salvação, né? Que eu até estava orando a Deus, falando a Deus isso. Se Ele tocar nesse assunto, meu Deus do céu, é interessante. Mas eu acho que é a graça. Quando você se entrega, você reconhece aquilo que Jesus fez por você no Calvário, é o suficiente. Sim, sim. Jesus é bom demais, né? Agora, uma pergunta que é para todo mundo, é sempre um tema assim bem grande. E o senhor, como estudante, o senhor olhando a forma que o mundo está hoje, com todo esse caos, tudo que acontece, para o senhor está próximo à volta de Jesus? Está mais próxima do que antes. Está mais próxima do que antes. No âmbito teológico, nós temos duas vertentes muito fortes, que é o pré e que é o pós. Para quem nos ouve, o pós é aquele que acredita que a igreja passará pela grande tribulação e no final haverá um arrebatamento e todos sobem. O pré, que é o que eu acredito, né? Isso aqui eu explico mais tarde um pouquinho, se der tempo, é que a igreja não passa, será tomada antes disso. Mas em tudo isso eu aprendi que isso fica só no âmbito teológico. Por fato de discordarmos teologicamente, não nos torna um inimigo, né? E o que eu penso acerca disso, o senhor é pós, o senhor pré? Passando ou não passando, nós vamos estar lá com ele? Isso é importante para mim. É chegar lá, sentar na mesa que ele falou que nos prepararia. Sim. Mas, desculpa, é que eu falo muito. Não, fique em paz. Não, é porque esse assunto, né, sobre a volta de Jesus, cristão, não cristão, todo mundo gosta desse assunto. Porque é um assunto que, assim, todo mundo, tem muita gente que fala que não acredita. Mas quer saber quando. Eu não acredito, mas se for acontecer, falta muito ou falta pouco? Tipo assim, tem muita evidência hoje em dia por aí da volta, biblicamente. Então, rapaz, será que vai acontecer mesmo? Eu não acredito, hein? Mas deixando bem claro, eu não acredito. Mas tá perto, não tá? Então esse é um assunto que, tipo, mexe com um grande público, né? Entendeu? Então, assim, tipo, todo estudante com certeza tem a sua teoria, tem a sua ideia de que, tá bem perto. Pode, pra mim, tipo assim, na sua opinião, poderia acontecer agora? Uma boa pergunta. Por quê? Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. O Filho não sabe, somente o Pai. Mas haveria alguns sinais, que é um grande debate teológico, escatológico, que é Mateus 24. Nós temos sinais de guerra, rumores de guerra, e desde muito tempo, peste já vem tendo isso. Peste negra, guerra, não é de hoje. Mas eu acredito que nós estamos mais próximos à vinda do Filho de Cristo, de Deus, do que antes, meu filho. Por quê? Porque o que estamos vivendo hoje, o mundo da qual nós habitamos hoje, ele está completamente distante do teu Criador. Daniel disse que quando se multiplicasse a ciência, e hoje é que nem nós falamos no começo, nós conseguimos ter um contato com alguém muito longe, e está tudo orquestrado, tudo pronto para a volta de Cristo. Enquanto se Jesus pode voltar agora, enquanto, como eu disse alguns minutos atrás,
sou mais puxado por pré do que por pós. Eu acredito assim, nós acreditamos que a igreja não vai passar, não abrir e fechar de olho, a igreja será arrebatada, quem ficar vai ter uma oportunidade ainda, né? Porém, há arrebatamentos que já estão acontecendo, que são os arrebatamentos individuais. Quando alguém pergunta para mim, um jovem que é do mundo, alguém da igreja, eu tenho uma frase de um rabino que um dia o seu discípulo chegou para ele e falou bem assim: mestre, quando é que eu devo aceitar a Cristo? O rabino muito sábio olhou para ele e falou bem assim: olha, todos os dias. E se não sabe a hora que ele vai voltar. Então eu posso ser um grande pregador, o senhor pode ser um grande pregador, podemos viver dentro da igreja, irmão Fernando, mas não há quem nos diga que estamos preparados, mas devemos nos santificar. Porque se Cristo resolver voltar hoje, ou voltar no milênio, depois do milênio, tudo mais, eu acredito que eu, o senhor, quem quer que seja, deveria estar com a sua vida consagrada no altar. Está preparado, né? E a gente olha o mundo entre os evangélicos hoje em dia. O senhor que é um pastor que anda para lá, anda para cá, porque tem muitos projetos e tal. O amor no meio dos evangélicos esfriou. Entendeu? Esse é um fato, né? Isso é um fato. Até porque o senhor vai entender o que eu vou falar agora. Hoje, a luta já não é mais assim. Porque Paulo fala sobre isso até aqui. Um gritava: eu sou de Paulo, outro eu sou de... Hoje a ideia é muito: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Tipo, eu sou de tal igreja. Não, esse daí já... Tipo assim, não é nosso irmão. É um negócio meio... Tipo, um divisor de água entre os cristãos. Que tipo, eles mesmos criaram essa divisão. Em vez de todos se unirem. Eu imagino um negócio, pastor. Imagina todo cristão do Brasil, independente de placa, se eles se unissem em prol de um único propósito. Na sua visão, o que aconteceria? Sinceramente, eu acho muito difícil, mas se nós, como irmãos em Cristo, nos uníssemos, o mundo não seria o caos que é hoje. Não seria. Mas em contrapartida há interesses financeiros. Sim. Há interesses financeiros. Então a minha igreja vai pregar sobre prosperidade, os neopentecostais. A minha igreja já é mais do Oxi. Tem que atrair o jovem do mundo, mas não tem que se haver transformação. Se nós, como cristãos, entendêssemos o papel real da igreja, irmão Fernando, eu acho que o mundo não seria o que é hoje. Nós estaremos vivendo, como o senhor falou. E eu acho isso lindo, entre aspas, há uma divisão que está tendo, mas quando nós paramos para analisar esse texto de 1 Coríntios 3, uns diz eu sou de Paulo, outros diz eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas. A Bíblia diz que em Atos 18, Apolo é um homem eloquente e cheio do Espírito Santo. Então quando Apolo falava, as pessoas ficavam atônitas em ouvi-lo. Porque tinha uma boa oratória, falava bem, aliás, não era só falar, era cheio do Espírito Santo. Só que de contrapartida vinha aqueles que já vinham caminhando com Paulo. Falei assim, bom, ele fala bem, ele prega bem, eu me arrepio quando ele prega. Mas ele não tem um dom do apóstolo Paulo, que eu não vejo nenhuma cura, não vejo nenhuma libertação. Então eu vou ficar do lado de Paulo? Não, mas eu prefiro Pedro. Por quê? O que Paulo fez e Apolo fez, só Pedro teve isso que fez, só Pedro fez isso aqui, que é a sombra dele curar. Então eu vou seguir a Pedro, porque Pedro é um homem muito espiritual, muito sobre a sombra cura. Nesta divisão, não caberia nós como igreja. Deveríamos em unidade glorificar Deus junto para crescimento, para maior alcance de almas, do que está debatendo quem prega melhor, quem tem mais dom, quem tem mais unção, né? E hoje a gente vê assim, eu vou chamar fulano de tal para pregar na igreja e quando ele pregar o fogo vai cair porque ele tem uma palavra boa, só que o cara às vezes cobra absurdo. Eu sou pastor de uma comunidade, meus irmãos,
que eu tenho vergonha diante de Deus, está aqui minha filha do lado. Eu tenho vergonha de falar sobre dízimo e sobre oferta. Sabe, eu peço às vezes para os irmãos falarem lá, o oráculo, que eu tenho vergonha. E como é que eu vou arrancar de quem não tem, irmão Fernando? Vou arrancar a lã, meu irmão, de uma mãe que recebe uma Bolsa Família, sabe? E o aluguel da gente é barato, mas é sacrifício. Eu tenho mês passado de colocar 500, não precisava nem falar números, mas tenho que colocar no meu bolso, para não ter que ficar pedindo nada, sabe? Então nós temos hoje lobos disfarçados de cordeiro dentro das igrejas, que só querem as lãs, só querem enriquecer e causam essa divisão na igreja. E quanto mais membro eu tiver, maior lucro eu tenho. Ele leva como uma empresa, né? Tipo, virou empresariado o negócio. Oferece o que Jesus não oferece, fala o que Jesus não falou, dá o que Jesus não deu, e isso vai atraindo multidões. Quantos Cristos se levantaram na Bíblia? Quantos disseram? Por isso que Jesus só é apedrejado. Aquele que se levantar só não quer o Cristo, sabe? Então, se nós como cristão, independente, eu falei agora, perdão, só para retificar, já passo para o senhor, preguei na igreja do lado que eu pastoreio. 4 casas depois é a igreja da esquina. E eu preguei, e aonde eu ministro, irmão Fernando, eu tenho o prazer de falar: sirvam a Jesus no ministério que você está. Porque hoje você convida alguém para ministrar no seu ministério, amanhã ele está no WhatsApp, no Facebook, tirando o seu membro da sua igreja. Aqueles que você suou e aqueles que você cuida. E eu aprendi uma coisa: querem ir, deixe, não impeçam. Não impeçam. Porque vai ver que lá na frente não vai ser tão bem cuidado como eles eram antes. Filho pródigo foi assim, pediu para ir, vai, o pai esperou. Então, como igreja, devemos nos unir. E eu falei lá, nós não somos concorrentes aqui, nós somos irmãos em Cristo. Né? E o senhor tocando nesse assunto sobre que hoje há lobos, né, tipo ladrões no meio do povo de Deus. E falando antes de Paulo, um texto que eu acho muito interessante, Paulo e Silas, que eles foram lá na cidade de Filipos, estavam ali pregando, falando sobre Jesus e tal, e a menina que tinha o espírito de adivinhação seguindo eles, né? E aquela menina fazia o movimento daquela cidade com o seu espírito de adivinhação. Imagina hoje essa menina pregando nas igrejas de pessoas que não... Tem pessoas que não estão nem aí, pô. Tem pessoas que só querem saber da vida financeira. Chega, eu vou convidar fulano, porque fulano vai trazer lucro para minha igreja. Não é que fulano vai trazer uma palavra boa para minhas ovelhas. Não, fulano vai encher minha igreja e fulano vai trazer lucros financeiros, entendeu? São pastores que não ligam não para as suas ovelhas. O senhor tem lá o quê? 50? 60? Chuta assim 100. Mas quantas lutas com esse 100? Quantas batalhas? Quantas tristezas, alegrias? Se o senhor quiser falar algo que, tipo assim, não precisa citar nomes, né? Mas de lutas que o senhor teve, de cuidados. Porque assim, um pastor, é que nem vem um outro convidado aqui que é pastor. Eu falei para ele a mesma coisa. Um pastor, ele é psicólogo, ele é pai, ele é professor, ele é psiquiatra, entendeu? Um pastor é tudo isso. Então, se o senhor quiser falar um pouco sobre seus membros, que o senhor teve que batalhar, teve que, cuidar de verdade, teve que amar, tem umas diferenças, porque com certeza tem alguém que pensa diferente do senhor. Alguém que chegou alguma vez e falou: pastor, não apoio isso aqui não. Mas em seguida essa pessoa precisou estar ali, daquele abraço, e o senhor é pastor, tem que dar esse abraço. Se quiser falar alguma coisa sobre isso. Isso é importante, irmão Fernando. Às vezes esse momento que Deus preparou para a gente aqui, a gente como pastor, como líder, e alguns líderes, alguns irmãos, ou aqueles que não são cristãos ainda, será de bom grado ouvir isso. Por quê? Será que se aquela menina estivesse nos nossos tempos hoje, estaria acontecendo a mesma coisa? Eu não digo se ela tivesse, porque tem muitos que estão. Tem muitos assim, com espírito de adivinhação dentro das igrejas. E hoje a igreja precisa de um dom
que é essencial, além do amor, que eu disse no começo, é o dom de discernimento. Discernimento para esses, como o Senhor citou, e esses que vêm com esses dons de revelação. Eu acredito em dom de revelação, eu acredito, irmão Fulano. Eu acredito piamente. Mas eu não tenho que orar a Deus pedindo: Deus, me revela a vida do Fernando. Deus, eu vou pregar em tal lugar, em tal igreja, me usa lá. A diferença entre Deus usar e Deus habitar é enorme. Deus usou a jumenta de Balaão, mas Deus não habitou. Deus usou a Saul, mas Deus não habitou em Saul. Jesus usou a Judas, entre aspas, Deus usou a Judas, mas não habitou em Judas, porque era um demônio. Então, entre Deus usar e Deus habitar, é um abismo muito grande. Em relação a cuidados, tem um versículo na Bíblia que eu amo, acerca do que o Senhor falou. João 10, 11 a João 10, 10. Esse ladrão aqui, para você que me escuta, para você que aprendeu isso toda a sua vida, não é o diabo. Mudam a Bíblia dizendo: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não é assim. Está se falando de falsos líderes que, quando veio um lobo, viu um mercenário entrar dentro da igreja, arrebatar suas ovelhas e ele não fazer nada. E Jesus disse: eu sou a porta, ninguém vai passar para arrebatar. Amós diz assim, irmão Fernando, que um pastor, quando vê o leão pegar a sua ovelha, ainda que estejam as patas ou a orelha pelo lado de fora, ele arranca da boca do leão. Porque um verdadeiro pastor é aquele que tem um prazer de não deixar suas ovelhas se perderem. No entanto, como pastor, digo, perdi muita gente que eu amava. Muita gente, irmão Fernando, retrocederam. Pessoas que eu tive o privilégio de descer as águas batismais, cuidar, sabe, e depois apunhalar pelas costas. Como pastor, dói. Quem é pastor, quem é líder, quem é dirigente de igreja sabe o que eu estou falando. Você cuida, você zela, você dá a sua vida, você é um psicólogo, você é um pai, você faz de tudo. Gritou, você está ali para socorrer, machucou, você está ali para ajudar. E quando você menos espera, você... E muitos pastores, amigos, irmão Fernando, eu falo isso com pesar no coração, estão fechando a igreja porque já não suportam mais isso. As punhaladas, né? As punhaladas, a ingratidão do ser humano. Eu como um pai de família, como um homem, antes de chamado, como um homem, irmão Fernando, eu sinto na alma. Porque eu tenho que estar bem para minha família. Eu tenho que estar bem para os meus filhos. Eu não tenho que descontar neles o que um pastor sofre na alma. E quando nós vemos isso, irmão Fernando, o Evangelho se trata disso. Eu comecei lendo Marcos 16, 15. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu entendo que um pastor hoje, ele sofre tanto que casamentos estão sendo destruídos dentro da igreja. Pastores estão perdendo a sua família dentro da igreja. Está com a família perdida. O filho não quer mais ir para a igreja, a esposa não quer mais saber por tudo aquilo que enfrenta na chamada do Evangelho. Mas em tudo isso eu me apego em uma palavra. Jeremias disse, 20, versículo 9: eu não vou falar mais a este povo, eu não vou pregar mais, não quero saber. Mas quando eu penso em parar, em desistir, há como um fogo dentro de mim. Há uma chama, irmão Fernando, que não me deixa parar. Essa chama do Espírito Santo, e eu oro todos os dias, para que eu nunca possa enxergar essa ingratidão. Porque no dia que eu enxergar a ingratidão do homem, olhar o defeito do homem, como pastor, eu caio. Porque eu também sou homem. Então tenho sempre que olhar como um pai na fé espiritual. E zelar por quem eu tenho em casa. Zelar pela minha família. E, se o Senhor me permite falar isso, 1 Coríntios 9, salvo engano 17, o apóstolo Paulo diz bem assim: e pregando eu, olha o que ele diz, não vem estar de fora.
sabe? E eu entendo que o Evangelho, eu falo muito, já vou terminar aqui, eu entendo que o Evangelho é uma obrigação. É uma obrigação. Se Deus confiou a mim o pastorado, Deus confiou um chamado de missionário, de um dirigente, de um líder, de um diácono, de um cooperador, de nem que seja para limpar a igreja, faça com excelência. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 16, diz assim: porquanto esta obrigação me é imposta, e ai de mim se não pregar o Evangelho. A palavra ai de mim prega duas coisas: justiça e juízo. Então, a justiça de Deus e o juízo andam juntos. Então, eu entendo que eu tenho um privilégio em Jesus Cristo, por Ele ter me escolhido, não que escolhi Ele, de ter me feito um líder, um pai de almas, de cuidar, e sinto por alguns que saíram. Até hoje eu choro e faço questão todos os dias na igreja citar os nomes de cada um deles. Citar o nome. Foi muito gratificante ter o senhor aqui essa noite com a gente. Espero que logo a gente tenha uma outra oportunidade, né? De estar falando hoje, falando mais sobre evangelismo, sobre os trabalhos sociais, sobre a sua igreja ali, né? Então, espero que na próxima vez a gente vai parar, vamos falar mais sobre teologia, né? Sobre assuntos teológicos. E eu creio que Deus vai nos dar essa oportunidade aí logo mais. E obrigado a todos que nos ouviram. Pastor Diego aqui, um homem de Deus. Quem quiser conhecer lá os projetos sociais dele, os projetos que a igreja dele tem, Cenáculo do Avivamento, podem ir lá, que eu fui lá, conheci de perto, e é obra de Deus mesmo, obra de coração, obra com amor, feito com carinho, feita com excelência. Obrigado a todos aí que curtam, compartilhem. Se quiser alguma pergunta, se quiser perguntar o endereço onde é certinho, pode colocar aí no vídeo, que a gente explica direitinho lá. Muito obrigado a todos. E Diego, pode o endereço do canal aí. Igreja. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Fernando, pelo convite, ao irmão que disponibilizou o local para estarmos falando da palavra de Deus. Que seja tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. A igreja fica na Catarina de Moraes, Rua Mecanizada, ligação 9980. Geralmente eu dou o endereço do ponto de referência, que é a Rua Lorival Moreira do Amaral, 1207. Só atravessar a rua, tá lá, porque às vezes vai parar na Vila Margarida. Sim, Mais uma vez, Deus seja louvado pela sua vida, sua casa, e muito obrigado. Muito obrigado.